E eu já quero perguntar para você, doutora, a respeito das alergias medicamentosas. Elas são graves, né? Com certeza. É uma queixa muito frequente no consultório, porque quando a gente vai na emergência, quando a gente passa pela triagem, o enfermeiro pergunta: você tem alguma alergia à medicação? E a gente fica sem saber dizer, achando que pode ter algum exame para ser feito. Mas a verdade é que não. A gente pode desenvolver alergia a qualquer medicamento em qualquer etapa da vida. Um exemplo: você sofre com enxaqueca e você toma com frequência dipirona. Pelo fato de você tomar com frequência, você tem uma chance maior do que eu que não tomo com frequência. Então, é isso que a gente vê, a história de um paciente que faz muito uso, por exemplo, de anti-inflamatórios. Um belo dia ele usa aquela mesma dipirona que ele sempre usou e ele pode ali evoluir com uma alergia, que seria um inchaço nos lábios, olhos, pode até mesmo fazer um edema de glote, pode evoluir com falta de ar, placas vermelhas no corpo. Então, ele deve imediatamente procurar a emergência e logo após o alergista para que a gente converse sobre o que aconteceu. Porque eu até estava comentando com você há pouco sobre isso, há poucos dias atrás, um medicamento, meu médico falou assim, tem alergia? Eu falei, não, tipo, sempre tomei vários tipos de medicações, mas foi 5 minutos após, eu comecei a sentir aumentou o batimento cardíaco, já começou a dar coceira, daí eu liguei no pronto-socorro, ela falou, vem pra cá. Quando eu cheguei lá, eu já estava com falta de ar e o nosso episódio já estava marcado. Falei, é uma das coisas que a gente vai trazer. E o doutor até fez esse comentário comigo, que algumas situações, se não for imediatamente ao médico, pode levar a óbito. Isso mesmo, a gente pode evoluir com desfecho não favorável. As alergias, elas são rápidas e elas precisam ser conduzidas também de forma rápida, para que tudo termine bem. Então, assim, a gente pode fazer uma determinada medicação, como foi o seu caso, você sempre fez essa medicação e vamos dizer assim, a quarta, quinta vez você faz uma reação alérgica. A partir daí, a gente precisa conversar sobre qual foi a medicação, entender qual classe essa medicação se encaixa. Um exemplo, a gente tem várias classes de antibiótico. Não é porque você é alérgica à classe, vamos dizer, A, que você vai ser alérgica à classe B. Entendi. Então, eu, como alergista, preciso entender a sua história para, então, dar opções para quando houver necessidade do uso de antibiótico. Um outro exemplo muito frequente é a anestesia. Você se submete a uma anestesia, pela terceira, quarta vez ali você pode fazer uma reação, ou até mesmo de primeira, tá? É que é mais comum a gente ver depois da primeira vez. E aí a gente precisa entender, a gente precisa do relatório do colega anestesista para saber quais são as prováveis medicações, para então testar, mas a gente só testa depois que você faz uma reação. Não tem aquela história de cheguei no consultório, quero fazer vários exames para saber o que eu sou alérgica. Isso não existe.